transmissão, isso não é o teste. Simplesmente o Santos enfiou 6-0. Eu nem lembro a última vez que o Santos fez 6 gols, velho. Juro pra vocês, eu não lembro. Falaram lá na transmissão de 2014, né? Eu não lembro, não lembro mesmo, mas tá aí. Eu lembro até 5. A gente fez 5, por exemplo, no The Strongest, na Libertadores, há um tempinho, 2017. Pô, já faz tempo, hein? Deve ter tido outras goleadas aí no meio do caminho. Mas caramba, amassamos o Velo Clube. E é claro que eu começo esse vídeo pontuando. Não precisa se empolgar pra caramba. A gente, claro, hoje faz a festa, comemora. Amanhã na Live do Zio a gente vai brincar bastante. Mas depois dá aquela acalmada. Porque o Velo é um time que caiu pra Série A2 do Campeonato Paulista, né? E ainda por cima com a expulsão merecidíssima, né? Eu não sei nem se o outro lá não deveria ter sido expulso também, o que acerta a cara do Lira. Até entendo, não sei, mas... E aí o jogo ficou mais fácil, né? Mas assim, ali já estava 3-0, né? Então o Santos fez o jogo ficar fácil, mas é só pontuar aqui rapidinho. O adversário é ruim, né? Beleza. Mas o Santos fez a sua obrigação de time melhor, né? Do confronto e amassou. Já estava, como eu falei, 3-0 logo com 25 minutos já. Tava dominando a partida, é bom pontuar também. Tirando bola aérea ali, um lance ou outro, né? Especialmente aquele latereio do começo do jogo, quando ainda tava 0-0, que se o Brasão não faz uma defesaça, poderia se tornar um Deus acuda, de repente o psicológico ali mudava, né? Porque, pô, pressionado, perdendo de 1-0 e tal. Ainda bem que a gente tem um bom goleiro. E aí depois do jogo, o Santos facilita muito o jogo, né? Então vamos falar dessa vitória. E eu até fiquei esperando pra gravar, porque eu queria que acabassem todos os jogos. E acabou que eu não vi se acabou com o Guarani e Palmeiras, né? Eu saí sem ver isso. A gente enfrentava aí o Novo Horizontino, né? Porque o Capivariano, Felipe Azevedo fez o gol. Vocês lembram dele? Jogou aqui em 2009. Felipe Azevedo fez o gol do Capivariano, que estava com 1 a menos contra o Botafogo em Ribeirão Preto e classificou o Capivariano. E aí passou a gente. E assim a gente enfrenta o líder Novo Horizontino. E mudou bastante os confrontos, né? A gente chegou a pegar o Novo Horizontino, depois o Palmeiras, depois voltou. Acho que chegou. Não chegou aí no momento a ser o Bragantino, porque a gente precisava fazer mais um gol enquanto o Corinthians estava empatando com o São Bernardo. Aí depois o Corinthians fez 1-0, então já não tinha como passar mais aí com essa vitória deles. E aí acabou que ficou entre esses dois confrontos. Até o final ali era Palmeiras e Santos, mas depois, por esse gol do Capivariano, o Santos acaba enfrentando o Novo Horizontino. O que, assim, é óbvio, um clássico é bom evitar tão cedo, né? É bom você pegar um clássico mais pro final. Mas vai ser um jogo difícil. A gente estreou contra o Novo Horizontino na Vila, foi um jogo dificílimo, a gente vence por 2-1 e agora é fora de casa ainda, então, né? Vamos falar bastante, claro, ao longo da semana, mas jogo difícil por aí também, tá? Agora, para falar desse, um 6-0 que contou com grandes atuações ali de alguns jogadores no geral. Por exemplo, o Gabriel, que saiu bravo, não precisa, Gabigol, calma também, pô, fez 2 gols, deu assistência, saiu, e logo em seguida o cara que entrou fez o gol. Saiu um pouquinho chateado, né, mas fez um baita jogo. O Tassiano fazia um bom jogo também, foi substituído cedo. O Moisés, grande jogo do Moisés se mostrando aqui o que a gente comentou, né, um bom jogador para compor um elenco, um cara que vai ser titular um dia, vai ser reserva o outro e vai ajudar porque é um cara que sabe muito bem, parece que a função dele. E dentro dessa função, ele costuma acertar bem as escolhas, né? Um cara que normalmente, por exemplo, a hora do cruzamento pro Neymar, ele cruza muito bem, rasteiro, na medida certa ali. O próprio lance do Gabigol, ele se posiciona muito bem na área. Teve até o outro lance ele tenta tocar, no primeiro tempo ainda, né? Tenta devolver pro Gabigol na linha de fundo, o Gabigol, o zagueiro entra na frente e tira. Era a escolha certa também, então vai se mostrando aí uma boa alternativa. Boas notícias também, a volta do Arão. Eu vou repetir, né? É um time limitado, o Velo Clube e tudo mais. Mas é impressionante a diferença entre o William Arão e o João Schmidt, né, cara? O Arão é muito bom. E a gente precisa muito dele saudável, né? Quem mais? O Miguelito de novo entrando muito bem. Provavelmente foi poupado, né? Assim, a gente não sabe exatamente, eu não vi a coletiva ainda, claro. Mas o Rony e o Miguelito, né, por desgaste, fizeram os últimos jogos aí quase que inteiros, então foram reservas hoje, entraram, o Miguelito entrou muito bem, quase fez o dele, o zagueirão tirou em cima da linha, quase deu uma assistência pro Neymar, né, aquele primeira chance do Neymar, que o Neymar limpa pra esquerda e bate cruzado, com perigo. Mas enfim, então boas notícias ali no geral, né, cara? Mas falando da partida no geral, né, o Santos começa num 4-4-2 mesmo, com Brasão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Vinícius Lira.
Willian Arão, bom tempo, e aí com meias abertos, né? Barreal e Moisés. O Moisés não é meia, tipo, ele também não fazia um papel de meia mesmo, né? Era um cara mais aberto, mas também não era tão ponta, né? Era engraçado, ele fazia meio que essa função ali, na frente Tassiano e Gabigol, que é uma dupla que pode ser muito interessante, tá? Porque o Gabigol, ele não vai ficar preso lá nos zagueiros, isso prejudica ele, né? Então ele precisa sair às vezes um pouquinho, jogar curto e tal, e ter alguém para atacar esse espaço. Contra o São Paulo, por exemplo, na Vila no 1x1, era para ser o Rony, não deu tão certo. Com o Tassiano é mais esse cara de uma bola alta, uma bola de força dividida e tal. Tanto que a última boa temporada dele pelo Bahia foi sendo o segundo atacante junto com o Everaldo, né? Que era o centroavante. E também é um cara um pouco mais móvel e tal. Então é uma alternativa muito interessante a ser testada. E isso acabou dando certo, né? O Santos marcava nessas duas linhas com 4 jogadores. Na hora de atacar, muitas vezes o Mike fazia o terceiro zagueiro e o Lira subia, né? E com isso você tinha por dentro Bom Tempo e Arão, dois bons passadores para organizarem isso. O Barreal muitas vezes aproximava também. Peço desculpa que eu tô com alergia de novo hoje. Então, se eu preciso fazer assim de vez em quando, coçar, se eu espirrar também, me desculpe. Então o Barreal às vezes também fechava por dentro para fazer essa armação e na frente você tinha um ataque bem móvel, o que foi uma alternativa muito interessante. Acho que o Vojvoda escolheu bem as peças, e eu acho que ele já vem fazendo isso em alguns jogos. É que às vezes não tem dado tão certo, né? Desculpa. E aí, claro, muitas vezes as pessoas ficam bravas pelo resultado e tal, enfim. Mas o Santos começou assim, e aí tirando aquele latereio, né, como eu falei, pelo lado direito, o Mike fez um jogo decente, eu até achei, mas ele, é muita bola que passa ali nele, porque é um cara que já não tem mesmo a mesma quantidade, não, a mesma capacidade física, é um cara que tem uma certa dificuldade, então, às vezes o Velo subia por ali, o começo do jogo foi uma, duas ali, e aí o latereio que pipoca na área, né, e o Brasão faz uma bela defesa. E aí tá uma falha meio coletiva do Santos de deixar o cara chutar, né? Na entrada da área não tem ninguém para bloquear ali, é perigoso demais, não pode acontecer. Ainda bem que o Brasão faz essa defesa e depois a gente engata a sequência, né? E aí no gol, a gente abre o placar cedo, né? Com 11 minutos, eu acho. Primeiro, muito bem cobrado o escanteio pelo Barreal. Segundo, Tassiano na primeira trave, desviando muito bem. Parecido com o gol dele contra o Cruzeiro, né? Que o gol dele contra o Cruzeiro foi mais um pouquinho para dentro da área, né? No meio. E aí ele desvia bem. E o Gabigol, como tem ficado, né, nos escanteios, sempre no segundo pau, um pouquinho mais atrás, às vezes até. Teve um escanteio no segundo tempo, por exemplo, que ele foi jogar curto, né, já. É um cara que ele não vai brigar no alto, ele não vai brigar força com o zagueiro, então ele tenta usar a inteligência. Isso deu certo hoje. Escapou bem do zagueiro, tava lá no segundo pau sozinho para completar. O segundo gol sai também por essa inteligência e a movimentação que eu citei antes, né? Porque ele tinha na área Tassiano, ele tinha o Moisés também que tinha ido atacar, e ele sai para jogar ali. Ele, bom tempo, o Mike até também dá um passe ali, participa, e aí ele, bom tempo, ele ajeita, dá aquela fatiada mesmo. E o Moisés aí, todos os méritos pelo belo cabeceio, cabeceio tipo de manual mesmo, né? Pulou, mirou o canto, fez o movimento certinho e o goleirão nem ia chegar perto. E aí o jogo já fica bem tranquilo, né? Bem na verdade ali, o Santos já começou até, eu acho que sai um pouquinho daquela pressão também, já tava com 2-0 e aí já, bom, estamos classificando, vamos ver agora o que dá, né? E aí ainda sai, nesse meio do caminho, o gol do Tassiano, né? Também é outro que vem se mostrando um jogador muito útil. Até teve os protestos hoje, né, lá na Vila, e todos, pô, criativo demais, o torcedor usando oferta, meninos da Vila e cada descrição de um menino, criticando cada jogador, pô, foi incrível. Só do Tassiano que eu, pô, achei meio assim, porque o Tassiano ele paga o preço por ter sido tão caro, né? E aí, cara, isso aí nem é culpa do cara, né? É complicado, não é culpa dele, mas também ao mesmo tempo ele vai ter esse rótulo aí. Mas é um cara que se mostrou bem útil sempre. E eu lembro que no Paulista do ano passado, com o Caixinha, ele também faz jogos bem interessantes. Até chega a fazer um jogo aberto, outro como segundo atacante, centroavante, enfim. E aí, fez também, assim como o Moisés, né, um bom movimento. A cabecinha dele até foi um pouco mais pro meio, né? Mas bom tempo cruzou, ele cabeceou bem. E, enfim, a gente vai para o intervalo tranquilo e volta para o segundo com uma mudança, né? Aliás, duas mudanças de peças e uma de formação. Neymar e Miguelito entram nos lugares de Tassiano e Barreal. Assim, você abre o Miguelito na direita, o Moisés na esquerda, o Gabi vira o único... O Gabigol. Gabi não dá, não. Foi muito mal com o Gabi. O Gabigol como centroavante e o Neymar como meio armador. E aí já começa a ter muito mais fluidez, né? Porque... Não, antes você tinha um pouco de caras mais de força, né? Que parece que o Barreal não é esse cara, mas o Miguel se movimenta muito mais. O Miguel joga mais com a bola, ele consegue conduzir mais e ter ela próxima ao pé. O Barreal não faz tanto isso.
Eu não tô criticando, não, é só, tipo, querendo dizer características mesmo, né? Então, com o Miguel se movimentando, aproximando do Neymar, e o Neymar com aquela inteligência para soltar a bola que ele tem, você tinha o Santos muito mais fluidez, né? Então, isso foi muito importante. Tanto que o Miguel acerta um belo passe, uma virada de jogo pro Neymar, o Neymar finta o cara e quase faz o dele, né? Um lance bem perigoso, mas que acaba não acontecendo, e depois começam a sair os outros gols, né? Cara, eu tô pensando aqui, quem fez o quarto gol, cara? Eu não lembro. O quinto foi o Gabigol, o sexto o Roleta, mas eu queria falar do quarto. Rapaz, simplesmente esqueci. Não consigo lembrar mais. Ah, o Gabriel Menino, porra, Gabriel Menino. Mas antes disso teve a chance do. Não, eu acho que a do Menino é antes, né? Porque o Gabriel Menino faz aquele golaço, né? Depois de uma jogada ali do próprio Miguel e do Neymar, que acaba sobrando também. Era certo um chutaço de primeiro, um golaço. Antes disso teve a expulsão, que óbvio, não precisa nem debater, né? O Bom Tempo vai carregando o cara, dá um carrinho no joelho dele pelas costas, é de uma irresponsabilidade até, né? Mas enfim. Então, expulsão corretíssima. Depois o menino faz aquele golaço, né? Um chutaço de longe, um belo gol. Ele até entra no lugar do Arão, né? Eu acabei nem falando isso, né? Ele entra no lugar do William Arão porque acho que o Arão voltando de lesão e tal. A transmissão fala que ele tava fazendo gelo no tornozelo. Tomara que não seja nada, pelo amor de Deus. Mas é importante, né? Poupa o cara e tal. E com um a mais, você já jogando contra um time mais fraco, né? Aí fica o Gabriel Menino como primeiro volante, uma situação bem tranquila, né? Então a gente tem o quarto gol. Eu não lembro se a jogada do Moisés com a finalização do Neymar foi antes ou depois. Mas é bom pontuar também ali que é uma bela jogada. O passe pro Neymar, ele dá o tapa de primeira pro Moisés já girando, né? E entra na área. E o Moisés lê muito bem, que ele vai pro fundo e cruza, ele nem cruza, ele passa a bola mesmo rasteira só pro Neymar chegar finalizando. Ele até chega, o Miguel tá de frente também vindo, se ele não bate, o Miguel bate. Mas ele acaba, eu não sei se ela pingou ali de repente, ou se ele tentou tirar demais, acabou mandando para longe, né? Mas enfim, bela leitura do Moisés nesse lance também, vale o elogio aqui. Então, depois a entrada do menino, tivemos ainda, né, a entrada do Rony no lugar do Moisés e do Roleiser no Gabigol. Mas antes do Gabigol ter saído, ele fez o quinto gol, né? Bate-rebate ali na entrada da área, ele finaliza forte, fazendo o quinto. E o sexto, a jogada ali pela direita, o cruzamento, e o Roleiser chega batendo, faz o dele também para fechar a goleada. O Santos faz o sétimo, né? O gol do Líria foi anulado. Eu não vi muito bem. A transmissão não mostrou tanto replay, né? Também. Não sei se o Klaus viu que bateu no braço, né? Sei lá. Ia ser um gol importante pra caramba pro Lira mesmo pegar mais confiança. E aí é que eu queria entender o critério, né? Tipo, aquele lance lá da Chapecoense que o cara tá com a mão no chão e a bola pega na mão e eles fazem o gol. Pô, aquilo não é pra anular. Aí esse é pra anular hoje. Mas tudo bem. De repente aquela parada de mão de apoio, né? Pode ser. Mas enfim, então o 6-0 bem tranquilo. Até falei das substituições, né? Do Arão saindo para entrar o Gabriel Menino, o Moisés para entrar o Rony e o Gabigol para entrar o Roleiser. Mas o Santos depois disso ainda tem aquela finalização que eu falei do Miguel, que o zagueiro não tira quase em cima da linha. Teve alguma outra que eu tô esquecendo? Não, tem a do Roleiser que saiu o gol. Tem uma cabeçada, né, do Zé Ivaldo também, que o goleiro pega, e enfim, tem o pedido de pênalti do Neymar, né? Eu acho que foi um lance que dava pra marcar sim, mas também entendo não ter marcado, né? Pelo menos o replay que eu vi ali, mas tudo bem. Importante a vitória, a classificação também, e importante ter a semana livre, né? O Santos deve dar folga amanhã, eu acho até que deve dar amanhã e terça, tá? Não sei, mas amanhã com certeza. E aí tem uma semana livre aí, dá pra dar uma recuperada mais legal, tomara que o Adonis, por exemplo, esteja de volta. Vai chegar o volante uruguaio aí? Se chegar, põe pra jogar, né? Não sei também, enfim. Acho que é sempre importante aí essas alternativas. E jogador a jogador, eu acho que o Brasão muito bem com a defesa que fez, já foi salvador ali pro resto do jogo, né? Porque depois ele foi um espectador praticamente, né? O Mike, eu achei um jogo decente até, né? Como eu falei, nem achei ruim, mas ele também não foi lá muito exigido. Mas um lance ou outro que sobe, o Velo ganhava ali. E uma bola ou outra que ele chega na área de fundo, ele não consegue. Não consegue, que eu digo, concluir a jogada, né? É preocupante, eu acho muito preocupante, especialmente agora sem o Sherman, ele já não era utilizado, mas sem o Sherman, só o Igor Vinícius e o Mike, eu acho muito preocupante. Eu pensei, inclusive, que o menino ia entrar na lateral direita, mas, enfim. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez, acho que não tiveram muito trabalho, né? O Luan até faz umas antecipações, a mais, mas não foi lá grande coisa assim também, o Santos realmente não foi tão exigido, né? O Lira eu achei um pouquinho nervoso na partida, apareceu bastante, bateu no fundo toda hora, fez o gol dele, né?
Mas não achei, por exemplo, que o Velo criou nada pelo lado dele, igual criou um pouquinho, nem muito também, claro, pelo lado do Mike. Mas jogo interessante. O Ilharão muito bem, mesmo que ainda você percebe que com limitações de movimentos, normal, obviamente. Mas muito bem no jogo. Eu acho que em jogos mais fáceis, eu falei isso contra o Noroeste, mais fáceis, né? Times tecnicamente inferiores. Você pode sim utilizar essa dupla de volantes, Arão e Bom Tempo. Contra, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians, eu já não sei, né? Já fica um pouquinho mais difícil, talvez. Aí você precisa, de repente, usar uma trinca. Não sei. Mas é fato que é uma dupla que se entende bem e é uma dupla que pode ser uma grande alternativa, uma dupla muito qualificada, né? Com a bola no pé. Já aproveito para falar dele, Bom Tempo, sempre muito bem, aparecendo, quando ele faz o papel de meia, quando sobe, ele é muito bom. E quando eu digo que para times mais fortes, eu não vejo isso, porque às vezes eu acho que falta um pouquinho, não para esses jogos menores, claro, mas para jogos maiores, um pouquinho de combatividade, um pouquinho mais de força, a famosa imposição, né? Para ele nos momentos defensivos. Não que ele seja um mau defensor, não é isso. Mas é o tipo de defensor que às vezes a gente precisa em jogos assim, sabe? Especialmente se a gente for precisar compensar, por exemplo, tendo Neymar e Gabigol, né? Quem mais? O Barreal acho que fez um jogo discreto, bela cobrança de escanteio no gol, mas pouco apareceu. O Moisés fez um bom jogo do Moisés, peça importantíssima. Acho que vai ser um cara de muita importância ao longo da temporada. Tomara que se mantenha saudável, né? Ele disse que está bem, a gente torce para que isso se mantenha. Tassiano, bom jogo também, bom jogo, a importância dele foi fundamental para a vitória, especialmente o primeiro tempo ali, né? Depois acaba saindo, não sei se por desgaste ou se era também para... o Vojvoda ia precisar trocar e já preferiu trocar cedo logo, mas jogo bem interessante, assim como o Gabigol também. Um jogo que, né, depois de uma mini polêmica, né, não vai jogar no sintético e tal. Por exemplo, se fosse jogar contra o Palmeiras, a gente ia... Não tem como, né? Tem que ir pro sintético. Pô, um mata-mata ali, se fosse, né? Mas bom jogo também, até para de repente recuperar a confiança, né? Tava um tempinho sem fazer gol. Contra o Noroeste ele até faz, mas é anulado, enfim. Então, 2 gols aí, sempre importante. Chega a 88, né? Com a camisa do Santos, inclusive. E dos que entraram, foi Neymar, Miguelito. Bom, os dois entraram para mim muito bem. O Miguel se movimentando mais, claro, né? Participando. O Neymar mais distribuindo bons passes. Faltou finalizar melhor, claro. Fisicamente ainda não está no ideal, mas isso é evidente, voltando de uma lesão aí. Mas a cada dia mais acho que vai melhorando e é sempre importante você ter 100%, né? E mesmo assim, né, você vê a movimentação, como fica com ele, né? E a distribuição de bola que ele tem e proporciona ao Santos. O Gabriel Menino, ele nem participou tanto defensivamente, né? Mas, porra, que golaço. Absurdo, que golaço. O Rony também acho que entrou lá, correu um pouquinho, não fez muita diferença. Apesar que ele dá assistência, né? É verdade, ele dá assistência pro gol do Roleza, que se movimenta bem cruz. E o Roleza lê muito bem o espaço ali, faz o dele. Importante também aí, de repente, ele para voltar a ter confiança, né? Nos últimos jogos não tem entrado tão bem. No último nem deu tempo, né? Mas, enfim, com o Noroeste, por exemplo, já falei aqui que para mim ele foi bem no primeiro tempo, no segundo não. Enfim, 6-0, classificação, semana tranquila, né? Finalmente. Até amanhã, pessoal. Valeu.